Oi, gente, ainda tô no meio da confusão, tô sem microfone, ele não tá a fim de funcionar hoje, mas vamos gravar mesmo assim. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um concerto de música clássica. Sei que não é muito popular assim, somente no Brasil, mas eu gosto bastante. E é muito legal quando a gente conhece um pouquinho da estrutura, por exemplo, de como que funciona o concerto, de uma orquestra, do papel do maestro. Eu vou falar assim pelo pouco que eu conheço, tá? Não sou profunda conhecedora, não. Eu só sou admiradora. E além da orquestra, que ela é composta por diversos instrumentos, alguns deles são tocados por mais de um instrumentista, de mais de um músico. Você tem as áreas ali para cada um dos instrumentos, cada um tem um papel. E aí, às vezes acontece de você ter um solista, né? Ou de violino, que tem um nome específico, ou de voz também, ou de algum instrumento específico que caiba para aquela obra, ou para aquela parte da obra que está sendo executada, né? E tem o maestro, que é o cara que costura tudo e faz com que todo mundo vá junto pro objetivo final, que é essa apresentação de obras incríveis, né? É um cara que conduz. E é legal a gente parar para entender essa estrutura e o que cada um faz no seu próprio, na sua própria expertise de trabalho. E é bonito porque parece o corpo humano, sabe? É muito harmônico. Você tem, cada órgão faz a sua parte de forma independente e todos juntos formam um organismo belíssimo, assim, coeso. E é legal a gente perceber e fazer analogias com relação. Eu tive esse insight, assim, de que às vezes um conceito de música e esses papéis, assim, esses três principais papéis têm muito a ver com a nossa jornada pessoal, né, assim, na vida de autodesenvolvimento e parece que a vida vai empurrando a gente para vivenciar essas fases, assim. E elas não são lineares, tá? Deixar isso claro. Mas geralmente quando a gente é mais novo e a gente inicia uma vida adulta, a gente é colocado e se coloca muito no lugar do músico, do integrante da orquestra. Ele tá ali, muitas vezes ele faz parte de um grupo pequeno, que são outros músicos que tocam o mesmo instrumento que você, ou que a pessoa, e ele está sempre preocupado na execução dele com relação a será que ele está desafinado, ele está no mesmo tempo que os demais, será que ele está seguindo a partitura de forma certa, ao mesmo tempo ele também fica de olho no maestro para ver os sinais de condução que ele está dando para as viradas ou para intensificar algum instrumento específico ou para que ele pare naquele momento, porque tem outros instrumentos que precisam de atenção. Ele fica atento ao próprio instrumento, né? Se for de sopro, se ele está hidratado o suficiente. São muitas coisas e é interessante que são muito mais externas, né? Você está muito mais de olho e preocupado com os demais para você não atrapalhar os outros e não ser atrapalhado pelos demais, né? Então, está sempre preocupado em estar nessa harmonia, mas muito mais observando, né? Fazendo enquanto observa. E aí você vai, depois de uma certa experiência, de uma certa vivência, de um conhecimento, não só sobre o seu instrumento, mas como ele reage aos demais, qual o papel dele, do seu instrumento diante dos outros da orquestra, diante de determinadas peças, e nisso você vai desenvolvendo
um conhecimento profundo e uma habilidade profunda sobre o seu próprio instrumento. E nisso você tem a oportunidade, se você for muito dedicado e focado, você tem a chance de se tornar solista, né? E ser solista é uma honra. Você não tá mais junto com aquela galera toda. Às vezes acontece, tá? De você ser convidado para fazer um solo, mas ainda assim, mesmo que você esteja junto com o resto da orquestra, o maestro te convida a você se destacar ou subir ao palco. Você é apresentado e você mostra o seu conhecimento profundo sobre aquele instrumento, o quão habilidoso você é. E é lindo de ver, assim, um instrumentista de excelência, quando ele tem a oportunidade de ser solista, é algo lindo, assim. E aí muda um pouquinho, muda bastante, na verdade, a configuração. Você sai da manada, da orquestra, e você é o centro das atenções. Então ali muda a frequência de ser para fora, de olhar para fora quando você está na orquestra, e é tudo sobre você. O quanto você é habilidoso, quanto você entende a peça que você está executando, os tempos, você entende mais sobre a harmonia sua com os demais, o seu papel ali para você também não desestruturar os demais, e o foco é muito para você, né, para o seu conhecimento. E quando você finaliza, além dos aplausos absurdos, o maestro ainda faz questão de pedir aplauso, de certa forma, para o solista. Então é um momento de honra e de vaidade muito grande e de orgulho também para o solista que está ali, né, naquele momento de destaque. Querendo ou não, é o desejo de praticamente todo músico que está ali na orquestra, que faz parte da orquestra chegar nesse nível de excelência para se tornar um solista. E é tudo sobre ele, sobre esse solista, né? É um mergulho interior, digamos assim. E aí tem o maestro. E o maestro é muito curioso, porque ele estuda muito para conduzir, não só maestro, tá? Maestrina também, né? Maestrinas e maestrinas fantásticas. Não é muito comum a gente ver, mas tem maestrinas geniais no mundo. E aí essa pessoa estuda muito para ter excelência nisso. Por quê? Porque a visão do maestro, ele vai além de um mero instrumento. Então é interessante que ele conheça mais sobre os diversos instrumentos que fazem parte daquela orquestra ou que serão necessários para a execução daquela obra em específico, né? Tem oboé, não tem oboé, preciso de violino, quantos violinos, qual a afinação desses violinos? Então, assim, ele tem um conhecimento pleno sobre a obra, ou seja, sobre o todo, do que precisa ser entregue. Ele tem essa visão macro, ele entende quais são os componentes necessários com os instrumentos e os membros necessários para cada um daqueles. Então, ele consegue definir quem são os músicos que ele vai precisar para executar aquela obra especificamente. Não é porque eu sei tocar violino, eu sou bom, que ele vai servir para aquela obra especificamente. O maestro tem essa visão daquela cartela de profissionais maravilhosos que ele conhece, quais serão os melhores para executar aquela obra específica. Então, não é sobre o músico ou os músicos, nem sobre os instrumentos, não é sobre para fora, e também não é sobre quem eu me dou melhor daquela orquestra. Fulano é meu amigo, eu conheço, ele é muito bom, ele é sempre muito bom, eu vou colocá-lo. Não é sobre o que eu gosto, o que eu quero. É sobre o que é melhor para aquela obra, para aquela apresentação, para aquela execução. E eu tenho que também, como maestro, ter essa visão de, ok, nessa obra cabe sim um solista, mas esse solista também, além de ter que ser muito bom e habilidoso, ele também tem que ter uma
fluidez entre essa equipe que eu tô colocando como orquestra, com esse corpo. Ele precisa se unir muito bem e ter o destaque próprio. É uma matemática muito delicada, é um cálculo e um jogo muito delicado. E para o cara ou para a mulher se tornar essa maestrina, precisa entender tudo isso. É muito complexo. E quando funciona bem, quando o maestro ou a maestrina são muito bons no que eles fazem, não tem como o público não se emocionar, como a obra não ser perfeitamente executada e como não ser um deleite, uma delícia, assim. E essa minha analogia toda é muito sobre esses nossos papéis na vida, sabe? É muito natural que quando mais jovem a gente esteja como orquestra, como base, olhando para fora, se inspirando, vendo como que funciona tudo aquilo, esperando a condução ou o sinal de alguém, se encantando com a excelência de alguém, desejando ser aquele músico tão bom no que faz, que tem um direito a solo. E a gente corre para se tornar alguém melhor, e aí a gente tem a oportunidade muitas vezes de ser um solista. E aí é tudo sobre a gente. É tudo sobre como nós crescemos, o que nós queremos, o que nós emanamos, quem nós somos no mundo. Tem aquela liderança, porém vaidosa. Não é tanto liderança, mas é mais sobre mim, sobre eu ser protagonista. E o que é muito bom também, porque quando a gente se torna solista, a gente tem a oportunidade de se ver nesse lugar de destaque. Como a gente se comporta quando a gente adquire esse sucesso, a gente adquire essa posição, esse destaque, essa atenção toda. Como que a orquestra se comporta perante nós? Como que a gente lida com o maestro? Porque apesar da gente ter toda essa luz sobre nós, ainda tem alguém que está conduzindo, que é quem manda no show, digamos assim. Ainda tem uma figura de autoridade ali que diz quando sim, quando não, quando é hora, quando não é. E tem o papel do maestro, que é essa pessoa que precisa ter não só um conhecimento e uma experiência profunda sobre a condução de uma obra, sobre a seleção do que é melhor e o que não é, dos momentos de conduzir cada uma das pessoas e o todo, e sobre si, sobre o que eu represento para aquele todo, para aquele solista, de dar atenção mais para um, menos para outro, e isso variar ao longo da execução da própria obra. É uma necessidade de estar inteiro e disponível a todos, mas não perder o fio da meada, não se perder, porque você sabe o seu papel ali, o quanto você é necessário para alguns, às vezes é necessário até um contato visual direto em uma determinada parte da execução, em uma área específica. Você sabe que aquela pessoa necessita de você em momentos como aquele, mais delicados, de um determinado músico, um determinado instrumento. Então existe muito mais do que experiência, uma sabedoria muito grande, né? Da gente entender quando é sobre nós e quando não é. E estar muito à vontade com esses momentos. Tem muitas vezes que a gente insiste em querer continuar fazendo parte da orquestra, continuar na base do todo, quando a gente está mais do que pronto para ser solista. E a gente às vezes tem que parar de ter medo do julgamento dos outros colegas de orquestra, dos outros músicos, ter medo de quem já foi solista, quem está sendo atualmente.
parar de ter medo de ser julgado pelo maestro, medo de ter essa visibilidade. E aí também existem os momentos em que a gente, quando tem a oportunidade de ser solista, a gente ter esse cuidado, né, de não se perder com tanta luz assim sobre nós, com tantos acessos, com tantas facilidades e essa vaidade que é enaltecida assim quando a gente chega num determinado patamar, quando a gente chega num lugar em que a gente almejou tanto, a gente não se perder da gente. A gente sabe que a gente não é mais um mero integrante da orquestra, a gente sabe que a gente caminhou o que a gente fez para ter a oportunidade de ser solista, mas a gente não esquecer que ainda existe um maestro, que ainda existe uma autoridade maior, né? Um próximo passo de conhecimento e de experiência, de sabedoria que é daquela pessoa que consegue equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, se retirar ou se diminuir ali, perder o holofote quando é necessário. E ser maestro quando a gente entender que a gente pode ou precisa, né, tomar esse papel de responsabilidade. E às vezes nem é tanto sobre a vida dos outros, é sobre a nossa própria vida. Então, quantas vezes a gente briga porque a gente não quer tomar as rédeas da nossa vida, a gente precisa ou espera ser conduzido sempre por outra pessoa, até porque se der problema também não fui eu que causei, foi um erro do maestro, tem um pouco disso, né, dessa imaturidade, desse medo. Tem gente que chega a ser solista e entende, ou a vida força essa pessoa a sair do solo e voltar à orquestra, porque tem alguma coisa que você ainda não entendeu. Então assim, a vida é um grande concerto. A gente tem papéis que a gente ocupa, que a gente já deveria não ocupar mais, que a gente já poderia ter saído daquilo, por necessidade de novos aprendizados, de novas experiências, de novas vivências. Tem momentos em que a vida vai te forçar para você voltar ao patamar anterior, porque tem alguma coisa que na jornada você não aprendeu, você não entendeu, ou que ainda precisa melhorar. E também tem os momentos em que a gente precisa entender que não só sobre a vida da gente a gente é responsável, mas pelos outros, né? Pelas outras pessoas. Isso pode ser em família, grupo de amigos, num trabalho, um posicionamento específico, né? De um cargo de liderança, talvez. Mas entender que sim, quando se ocupa um determinado cargo de liderança, como de um maestro, de uma maestrina, você tem muito mais responsabilidade. Porque as pessoas, elas vão estar sempre te observando, te olhando com julgamento, mas muitas vezes com inspiração. E eu acho que o peso maior de um maestro, de uma maestrina, é o quanto as pessoas que estão sendo conduzidas por elas, por essas pessoas, né, por esses maestros ou maestrinas, o quanto elas admiram e se inspiram. E o peso maior da responsabilidade, eu acho que mora aí, sabe? E acho que já não é mais tanto sobre quem a gente é pra gente mesmo, é quem a gente é pros outros. E isso impacta diretamente os outros quando a gente não vivencia uma verdade, quando a gente tenta ser um personagem, quando a gente tenta entregar um produto ou um resultado que a gente não acredita nele. Então, a gente precisa em algum momento experimentar ser maestro para a gente entender as dores de quem está sentado junto com os demais numa orquestra e entender as dores de quem está com o holofote bem no rosto, cegando essa pessoa. É o único jeito da gente não julgar. É quando a gente está nessa posição de ver os dois lados, de ver o todo e de não perder de vista, assim,
a obra, sabe? A obra como um todo, porque é realmente conviver em sociedade e com os nossos entes queridos é essa grande troca e para ser bonito tem que ser harmônico, tem que ter empatia, mas tem que ter também muitas vezes a gente ter tomar posse, né, de volta ao nosso papel, entender a nossa autoridade em algum nível, não fugir dos papéis também. É isso, era essa a minha reflexão. Até a próxima!